presidente Michel Temer bateu o martelo e colocará o deputado Alexandre Baldi no Ministério das Cidades. A decisão foi tomada durante o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de quem Baldi é muito próximo, né? Atualmente sem partido, o parlamentar era do Podemos, mas vai para o PP, uma das legendas mais fortes do chamado Centrão. O deputado será o substituto, melhor dizendo, do tucano Bruno Araújo, que pediu demissão na semana passada. A entrega da pasta para um amigo de Maia é um sinal para que o presidente da Câmara ajude aí na articulação pela reforma da Previdência. Temer vinha encontrando dificuldades, né, de negociar com o Centrão e acredita que Maia possa ajudá-lo neste sentido. Ô Vera, eu começo esse tema com você. Pelo que você apurou, é esse mesmo o movimento do presidente trazer aí o Baldi para tentar aprovar a reforma da Previdência? Você veja só, né, Patrick? Esse novo ministro é uma espécie de ministro de proveta. Me explica. Então, esse novo ministro é uma espécie de ministro de proveta, uma junção, digamos assim, dos espermatozoides do Rodrigo Maia com os óvulos do PP. E aí resulta neste deputado de Goiás, sempre conhecido ali por aquele cabelo com gumex, aquele cavanhaque, é uma espécie de metrosexual goiano ali. É um ministro encomendado, sob encomenda, era para ser do PP esse ministério, mas o Temer aproveita para agradar ao mesmo tempo o Rodrigo Maia. Então o que eles fazem? Eles inserem um político no PP. Ele não era do PP até hoje. Ele vai se filiar hoje ao PP. Ele era do Podemos, que por sua vez é o antigo PTN. Então, de novidade nessa salada não tem nada. É a velha política de sempre, fisiológica, aquele samba do crioulo doido de partidos para ficar numa alusão antiga a uma data como hoje. E é isso, é um ministro sob encomenda para uma pasta que é vista com um grande apetite pelos políticos, pela sua capilaridade, por comandar as políticas de saneamento, comandar as políticas na área de habitação, e é só por isso que ele está indo para lá. Ele não tem nenhum serviço prestado nessa área, não é conhecido pelas suas boas políticas urbanas, ele só é um cara certo no lugar certo. Amigo do Rodrigo Maia, conveniente para ir para o PP, foi aceito no PP, e aí assim se faz um ministro no Brasil. Gostei do termo metrosexual de Goiás. É isso que ele é. Dá uma olhada nele, todo engomadinho. Ô Andreasa, você conhecia já tinha ouvido falar do Alexandre Baldi? Não, jamais. Tomei notícia nesses últimos dias e olha que coisa curiosa, né? Desde que chegou ao fim o drama das denúncias contra o Michel Temer, o Rodrigo Maia se colocou como alguém capaz de garantir a governabilidade. Criou uma série de dificuldades para o governo Temer, inclusive ameaçando com pessimismo, nada disso vai dar certo. Ele estava criando as dificuldades para vender as facilidades. Ele se vendia como algo moderno e nada mais fez do que atuar, como a Vera disse, no melhor script da velha política. Está aí. Agora mudou de tom completamente, chega a ser ridículo esse novo Rodrigo Maia, agora disposto, já com ideias de pauta para a primeira semana de dezembro da reforma previdenciária. De repente, Patrick Santos, pessoal, reformar a Previdência não é uma dificuldade tão grande assim. Do ponto de vista do governo Temer, que tem a agenda da reforma, vamos lembrar que houve uma cobrança para que o Congresso se mobilizasse, para que essa pauta fosse também do Congresso. É dessa maneira, com base no toma lá da cá, que o Congresso se sensibiliza com uma pauta que, olha, não tem dúvida, é a pauta mais importante do Brasil nesse momento. Marcelo Madureira. Então, procurei conhecer o tal do Baldi, fui pesquisar, até saiu hoje na Folha de São Paulo que na CPI do Mensalão, ele foi citado como, abre aspas, o menino de ouro do Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, aquele bicheiro lá de Goiás, que andou preso, andou solto, e, enfim, foi dali que começou toda aquela história da Caixa Econômica Federal. Vocês lembram o encontro do Carlinhos Cachoeira com o Gé Dirceu? Ali foi digamos assim,
onde tudo começou, a gênesis do que a gente está vivendo hoje. Então, evidentemente, o que eu posso esperar do ministro Baldi é nada ou um pouco menos do que isso, porque nós já estamos, inclusive, praticamente em dezembro, né? Ano que vem é o ano eleitoral. O que ele vai poder fazer nesse ministério que, na minha opinião, não deveria nem existir, né? A não ser clientelismo, patrimonialismo, né? Vender e alugar favores, cavar lugar para os seus protegidos. Essa reforma ministerial não serve a nada ao povo. Esse governo, aliás, não serve ao povo há muito tempo. Então, o que eu posso falar? É só de se lamentar, né? Lamentar até a existência desse Ministério da Entidade, né? Não faz o menor sentido. Quer alguma coisa? Vai? Esse ministério foi criado pelo Lula, né? Quando ele criou ali o Minha Casa Minha Vida e esses outros programas. E assim ele vem sendo destinado a aliados dos partidos do chamado Centrão. Já foi um feudo do PP por algum tempo, esteve nas mãos do PSD por um tempo, foi do PT lá atrás, mas aí o PT perdeu espaço para esses partidos, então assim vai sendo loteado, Patrick. A gente sabe aquele velho ditado, né, que o político adora repetir, que ninguém mora no estado, ninguém mora no país, todo mundo mora no município. Essas políticas que chegam na ponta são aquelas que mais despertam a atenção e a voracidade dos políticos brasileiros. E além de Alexandre Baldi, uma outra mudança na mini-reforma ministerial pode envolver o ministro da Secretaria-Geral de Governo, Antônio Baçaí. O tucano, ao que tudo indica, deve assumir a Secretaria de Direitos Humanos, que está hoje com Luiz Linda Valois. Temer gosta de Baçaí, mas sabe que ele está desgastado no cargo. E ao tirá-lo da articulação política, colocando nos direitos humanos, o presidente preserva Baçaí, abre uma vaga aí para acomodar alguém do Centrão, como aconteceu no caso do Ministério das Cidades. Andreasa, com essas mudanças aí, a gente já falou do Baldi, agora essa possibilidade também de Baçaí deixar um cargo importante, um ministério importante indo para direitos humanos. Você muda de opinião? Você acha que a reforma da Previdência ainda pode ser aprovada esse ano com essas mudanças? Antes, o seguinte, tem de ser muito apaixonado pela ideia de ser ministro, aceitar um rebaixamento dessa natureza, pois né? Em que posição se colocará o Baçaí, ministro de uma pasta importante, responsável pela articulação política, que de repente é rebaixado, porque não tenho nenhuma dúvida a esse ministério, essa secretaria, sei lá o quê, em que estava a Luiz Linda Valois no momento de profundo achincalhe dessa pasta por aquele episódio da dupla remuneração que ela pleiteou. Eu já falei que esse ministério não tem nenhuma importância, deveria ser extinto, voltar para a asa do Ministério da Justiça. Então, será que o Baçaí aceita um arranjo dessa natureza? Isso diz muito sobre o indivíduo, né? Que é um deputado federal. Sabe, ele não é mais bem-vindo no governo, ou há uma pressão para que ele saia, vai ficar nesse plano B. O Temer gosta de mim e quer que eu fique no governo, para quê? Em primeiro, essa questão muito degradante, a meu ver, né? Eu não conheço o Baçaí, não sei se ele é degradante para submeter a essa posição, mas é algo abjeto. Esse é o primeiro ponto. O segundo, sobre a reforma previdenciária. Eu achava muito difícil, Patrick Santos, enganado pela vendeção de dificuldades para que a coisa avançasse esse ano, que acontecesse em 2017. Eu sempre disse que ela aconteceria e achava que seria no ano que vem. Agora, são eles, os agentes principais, o Planalto e o Rodrigo Maia, que estão defendendo a viabilidade do troço. Vejam como eles assumem para si a responsabilidade de fazer a coisa avançar. É uma questão política. O Congresso Nacional, na figura do presidente da Câmara, especificamente a Câmara, trouxe para si, matou no peito a responsabilidade de pautar o assunto ainda para esse ano. É claro que depende da Câmara, né? Fazendo um cálculo, talvez o governo tenha fechado consigo algo como 200 votos. É muito voto, porque quem tem voto é a Câmara.
quem tem voto é os líderes da Câmara, né? Eles emprestam, nesse nosso modelo republicano, eles emprestam a sua influência para as pautas do governo. Então, é óbvio que o governo precisa da adesão da Câmara. Agora, a que preço, de que maneira, com que mensagem? O Rodrigo Maia, que se apresenta agora, todo animadinho com a possibilidade de fazer a reforma da Previdência, aquinhoado no Ministério, é um cara absolutamente diferente daquele que estava 1 ou 2 semanas muxoxando pelas dificuldades de comunicação com o governo. É tudo, Patrick Santos, é tudo extremamente ridículo, tudo extremamente baixo, rasteiro. Essa que é a verdade. Ô Vera, são duas coisas, se a reforma vai ou não ser aprovada esse ano com essas mudanças, mas o Andreasa chamou a atenção para essa questão envolvendo o Embaçaí. Que informação que você tem? De fato, ele deve aceitar mesmo direitos humanos? Que informação o Andreasa falou ele não conhece o Embaçaí. Eu conheço bem o ministro Embaçaí. Cobri Brasília durante muito tempo, é uma fonte, falo bastante com ele. E é um articulador político, né? Foi um articulador político, né? No PSDB, como líder do PSDB, era respeitado, foi bastante articulador na época do início da Lava Jato. Ele era um dos principais articuladores do PSDB em como proceder em relação à Lava Jato no início do Petrolão, quando era o PT o mais atingido. Foi para o Ministério no governo Temer por indicação também do grupo do Aécio Neves, a quem ele era bastante ligado. É um político a quem eu sempre atribuí uma boa capacidade de leitura do cenário, mas é impressionante o que ele resolveu fazer com a própria carreira política, Patrick, porque ele voltou para a Câmara para votar a segunda denúncia contra o Temer e o PSDB da Bahia tem 3 deputados, ele e mais 2. Um dos outros sendo o Jutaí Magalhães, que é seu antípoda, seu adversário na Bahia. Pois bem, dos 3 votos do PSDB da Bahia, um foi a favor do Temer e os outros 2 foram contrários. Portanto, ele mostrou não liderar nem a sua pequena província, a bancada da província. Aí, com isso, ele ficou bastante desacreditado, os outros partidos já estavam cobiçando a articulação política. Ele, então, faz qual movimento? Indica que vai sair do PSDB para se filiar ao PMDB da Bahia. E aí, qual é o cálculo que ele faz? A meu ver, totalmente equivocado. Que com a prisão do Gedel e com o Lúcio Vieira Lima caindo em desgraça, o PMDB da Bahia passou a ser um partido órfão de política. Aí ele iria lá para tomar conta do PMDB da Bahia. Mas é como você querer tomar conta de uma casa que está condenada, você concorda? É o partido cujo principal líder, cuja cara na Bahia foi pego num apartamento em que as pessoas ficaram contando dinheiro. Então, primeiro erro aí. Segundo erro, esse que o Andreasa falou, é você mostrar que você está muito desesperado por um ministério e você aceitar esse rebaixamento. Outros políticos já fizeram isso, tá? Mas eram políticos que estavam realmente desesperados. Aí, Deli Salvati era articuladora da Dilma e caiu para um ministério menor, ou das mulheres, Acho que da pesca, se não me engano. Ela tinha sido da pesca e foi para a articulação política e voltou para a Secretaria das Mulheres, mas é porque ela não tinha mandato. Aí depois ela ganhou uma outra sinecura lá na ONU ou na OEA, na qual ela está até hoje. Outro que aceitou esse tipo de rebaixamento foi o Luiz Sérgio, aquele outro que era chamado de garçom, outro petista. E também depois o Pepe Vargas, outro que era articulador político da Dilma e depois caiu. Então ele está se juntando a um time que não tem estrelas, é um time de segundo escalão mesmo. Eu acho impressionante o que ele resolveu fazer com a própria carreira. E diz que está fazendo isso porque quer ser candidato ao Senado ou ao governo. Quer dizer, a pessoa não entendeu nada do que está acontecendo na política do Brasil, né? Como é que você vê esse movimento do Embaçaí, Madu? É mais uma decepção que eu tenho do PSDB, são tantas, aliás, né? Eu conheço o Jutaí Magalhães, tinha dele uma excelente impressão como parlamentar e hoje vejo que ele aceita qualquer coisa. Eu vou botar no Embaçaí, né? Você está falando? Do Embaçaí. Né? Que você falou Jutaí Magalhães. Não. Falei Jutaí? Então, foi ato falho. Eu conheço os dois. O Jutaí, por enquanto, não me decepcionou, mas já não espero mais nada. Mas, enfim, o Embaçaí, tanto o Embaçaí quanto o Jutaí eu conheço. Mas o Embaçaí teve, inclusive, na minha casa, conversamos e eu tinha uma excelente impressão dele, tive com ele na Bahia. Mas você vê,
Agora ele está aceitando o ministério, até que é uma escravidão, segundo a própria ministra que está saindo, né? É uma escravidão, um trabalho insano, é um rebaixamento realmente inacreditável, tanto para a pessoa do Embaçaí, como para o PSDB como partido. Mas qual é a liderança que o PSDB tem hoje dentro do próprio partido? O PSDB é todo fragmentado. Eu fico intrigado, né, que o que faz o deputado Embaçaí não pedir as contas e voltar para a Bahia.